Olá, prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Alunos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos no comecinho desse trimestre, que está em minhas mãos, a revista desse trimestre. Você já tem a sua? Nós já vamos para a segunda lição, aqui falando sobre o governo divino em mãos humanas. Lições riquíssimas, Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Domingo passado nós tivemos a primeira lição, Conhecendo os 12 livros de Samuel. Foi uma lição abençoada, creio eu, que você aprendeu muito, Você, prezado professor, professora da EBD, que tem se aplicado a aprender mais e mais da palavra de Deus para passar para os teus alunos. Que Deus te abençoe de forma poderosíssima, que você venha cada vez mais com afinco, se aprofundar mais e mais nas Sagradas Escrituras, pois a palavra de Deus, ela é inspirada, para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir, A palavra de Deus, ela é a bússola. Então, na escola bíblica dominical, onde muitos aprendem, quando se dedica, quando ama a escola bíblica dominical, Porque para ir só por ir não aprende. Mas você que tem se dedicado, você que tem buscado, porque eu sempre digo, a escola bíblica dominical, ela é uma das maiores escolas de teologia do mundo, pois são assuntos diversificados, cada trimestre 13 lições, em sequência. Você começa desde a primeira. Tem igrejas que às vezes por um evento, uma festividade, pula uma lição. Só que tem outras que, por exemplo, no domingo não tem a lição, só que durante ali a semana, o meio de semana, eles repassam aquela lição que ficou, que não teve no domingo, para que não perca nenhuma lição, Uma em sequência a outra. Na segunda lição, como eu já disse, aí nós vamos estudar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Nós sabemos verdadeiramente que Samuel foi o último juiz em Israel e o seu nascimento foi assim algo tão maravilhoso, porque foi fruto de orações da sua mãe. Foi uma petição lá do fundo da alma, porque a história você sabe, Ana era estéril e como ela sofria tanto por causa da sua esterilidade, então ela fez assim uma oração, eu vou até dizer orações, e uma delas tão especial que Deus a ouviu, É por isso que o próprio Jesus disse: batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Não sabemos por quanto tempo Ana pediu, creio que foi por muito tempo, mas até que chegou aquele momento tão especial que Deus ouviu a sua oração, o seu clamor e concedeu a ela que ela gerasse um menino. E a história, que nós estamos estudando, como eu já disse, esse trimestre maravilhoso que vai falar. E aqui nós temos aqui o comentarista, desta lição, que é o pastor Osiel Gomes, que nos traz essas lições preciosíssimas. Aqui o textuário da lição está dizendo: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. E a verdade prática vai dizer assim: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Porque muitas das vezes há mães crentes, que são estéreis e pedem a Deus um filho. Quer ter filho, quer ter um filho, quer ter um filho, uma filha. E o Senhor concede.
porque ele cumpre com a sua palavra, ele vela pela sua palavra. Quando ele diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. E às vezes uma irmã pede um filho, e o Senhor dá aquele filho. E às vezes é apresentado na igreja, né? Aquela criança apresentada ali, o pastor apresenta, e diz assim, irmã, cria essa criança no caminho do Senhor. A senhora promete, e ela confirma, prometo, mas não cumpre com o que promete, não é isso? Muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, quem cria é a internet, né? Um celular, um tablet, a televisão, certo? É duro isso que eu estou falando, mas é uma realidade. E a mãe e o pai não cria aquela criança. Vamos dizer a mãe, já que a história está falando de Ana, a mãe do profeta Samuel, e a mãe às vezes não cria a criança. Às vezes manda para a igreja, vai, hoje é culto das crianças, vai para a igreja. Não ensina a criança a estudar sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. Às vezes manda, vai lá, minha estudou, vai ler a Bíblia, menino, vai ler a Bíblia. Não, não é vai ler a Bíblia. Porque a ordem não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança no caminho. Então quando a mãe pega ali a palavra, a Bíblia Sagrada e chama o filho, a filha, vamos ler aqui um pouquinho, meu filho, minha filha. Pega a harpa cristã, vamos cantar o hino de louvor ao Senhor, vamos adorar ao Senhor aqui no cântico. Então é ensinando a criança, ela passa a gostar, não é isso? Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe me levava, claro, todos os cultos, e a gente morava no interior, e se não me falha a memória, tinha culto todas as noites. E quando era o culto de oração, eu perguntava assim, bem pequenino, mamãe, hoje é culto de joelho? E ela dizia, hoje é culto de joelho, era o culto de oração. E eu dizia, oba, eu vou. E na maioria das vezes eu ia, né, eu criança, ia, dormia lá nos pés da minha mãe. Mas eu ia. Então aquele desejo estava no coração porque eu fui ensinado assim, a estar na casa do Senhor, a amar as coisas de Deus, né? Então é muito importante quando você cria o teu filho no caminho que deve andar. E aqui a lição vai dizer que a Ana, ela criou Samuel assim, ela pediu ao Senhor, fazendo um voto, que se o Senhor desse a ela um filho, ela o entregaria ao Senhor para viver na casa do Senhor para sempre, né? Como aconteceu com Samuel, até que o Senhor o recolheu. Aqui o primeiro tópico da lição vai dizer que o ambiente familiar de Samuel, né? O lugar onde ele nasceu. E nós sabemos que o lugar onde Samuel nasceu era um ambiente, um lar assim conturbado. Primeiro, o seu pai Elcana, ele tinha duas mulheres, né? Uma chamava-se Penina e a outra justamente a sua mãe Ana. Já era algo fora da vontade de Deus, né? A bigamia, o homem lá, o Elcana, tinha duas mulheres. Talvez por Ana ser estéril, porque naquele tempo assim a lei permitia, né? Por Ana ser estéril, não lhe podia dar filhos, então creio que por isso ele casou-se com a Penina. E a Penina tinha filhos, não sei, digamos que talvez uns 10 filhos mais ou menos, Penina tinha, enquanto a Ana não tinha nenhum. E por isso, a Penina, ela era uma crente, mas não era uma crente convertida. Porque a crente convertida, ela não fica zombando da outra, né, da outra irmã, não fica criticando, não menospreza, né, porque a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então o lar onde o Samuel nasceu era um lar assim conturbado, tinha rivalidade, tinha brigas, contendas, né? O Eucana procurava amenizar as coisas. Quando eles iam para Siló para sacrificar ao Senhor, eles iam de ano em ano e já era aquele conflito. Quando chegava lá, a Ana não tinha prazer em adorar a Deus, porque eu creio que nem a Penina adorava. Ela ia assim, como não tem aqueles crentes que vão para a igreja só para preencher a ficha? Vão para a igreja somente porque hoje é dia de culto. Então vamos lá. Sendo que o culto é o momento de adoração a Deus, né? No louvor, na oração, né? Ali na glorificando a Deus. E
A Penina, pelo que se sabe na história, ela zombava da Ana. E a Ana vivia ali de espírito amargurado e pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me um filho. Porque pela sua crença, somente a sua crença em Deus, não estava muito servindo. Ela queria ter paz. Ela queria ter alegria na alma. Ela queria viver jubilosa. Ela queria adorar a Deus com singeleza de coração. Ela queria adorar a Deus e servi-lo na beleza da sua santidade, mas tranquila, contente, ter uma vida de paz, né? Mas como eu já disse, só de viver num lar onde a bigamia imperava já não era sentido uma adoração assim a Deus, uma adoração perfeita, né? Uma adoração completa a Deus, né? Já começava errado. Agora imagine se Samuel tivesse crescido naquele lar. Nós sabemos a história de Samuel, nós vamos ver as outras lições, né, da sua fase adulta, o tempo que ele reinou, que ele legislou Israel, o tempo que ele comandou Israel, não é isso? E sempre a obediência ao Senhor. Agora imagina se Samuel tivesse crescido naquele lar, vendo o seu pai com duas mulheres. Ele criança, claro, a criança vai desenvolvendo a sua mentalidade e já olhando e sabendo que o certo era esse, ter duas mulheres ou mais de duas mulheres. Ele ia crescendo vendo a sua tia, vamos dizer assim, sua mãe Ana, a Penina, quem sabe chamaria de tia, né? A tia aborrecendo a sua mãe. Como seria a alma de Samuel? Como seria a mentalidade de Samuel? Vocês já pensaram nisso? Crescendo, vendo ali os conflitos, que com certeza os filhos da Penina ficavam do lado dela e contra Ana, e agora somente Samuel, o único filho que a Ana tinha, como ele defenderia sua mãe? Então seria assim, uma vida de conflito, né? Convivendo com pessoas que, por parte de pai, seriam irmãos, né? E seria ali a sua tia madrasta, como se, eu não entendo bem como seria a convivência do Samuel. Sei que não seria boa, não. Apesar que eles iam todos os anos adorar a Deus ali, bom, pelo menos eles iam para lá, né? Sacrificar a Deus. Eu não sei se a adoração seria verdadeira e sincera, mas eles iam. E o que seria da vida de Samuel? Por ele ter sido um projeto de Deus nas petições de sua mãe Ana, mas já foi tudo preparado, até porque Israel vivia uma decadência espiritual. Israel vivia como nós vemos na lição passada, no sistema, era uma teocracia, mas era num sistema de anarquia, porque o próprio sacerdote Eli já não servia a Deus como era preciso. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens que a Bíblia vai dizer filhos de Belial. Mas mesmo assim, o lugar onde Samuel foi residir era a casa de Deus. Não tem lugar melhor para se viver, para se estar, do que na casa de Deus. Certa vez o próprio Davi, o salmista Davi, ele fala e deixou registrado, ficou registrado no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. E quando Samuel foi desmamado, lá a sua mãe levou ele, eu creio ali a sua malinha, né, a sua sacola, a sua trouxinha, levou, né, os seus pertences e levou ali o presente, né, a sua oferta, e já entregou o menino ao sacerdote Eli. Ali já pagando o seu voto, dizendo, olha, meu senhor, o senhor lembra que o tempo atrás, o ano passado, eu estava aqui amargurada de espírito, eu orava a Deus e contei ao Senhor o motivo da minha oração e o Senhor me abençoou, então está aqui. Eu tinha feito um voto a Deus, que se Ele me desse um filho, eu o traria para morar na sua casa. E aqui está. Esse menino vai ficar a serviço de Deus, o Senhor vai criar ele, o Senhor vai educar. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que Eli não soube educar seus filhos. Veja, quando Deus está na causa,
Quando Deus está no negócio, quando você, irmã, que não tem filho, ou mesmo você que agora está para ganhar uma criança, deixa eu te falar, cuida dessa criança dentro das regras de Deus, das normas de Deus. Baseia a vida dessa criança nas sagradas escrituras, ensina ela no caminho que deve andar. Porque Ana, ela fez o seu voto e ela cumpriu, só que cabia ali, como Samuel era muito pequeno, ao sacerdote criar aquela criança. E como criar se ele não soube criar os filhos? Mas porque Ana tinha pedido de coração, com a alma pura. Ela pediu ao Senhor, o Senhor atendeu o seu pedido e o Senhor entrou na causa. É como se o Senhor dissesse, esse menino é escolhido por mim, vai ser criado dentro da minha casa e eu vou ditar as regras. Vocês estão entendendo? Para que você entenda melhor esta mensagem, leia o livro de Samuel. Leia ali aquela parte em que fala que os filhos do sacerdote Eli eram homens que eles não temiam a Deus. Eles não reverenciavam a palavra, eles zombavam, eles criticavam. Simplesmente eles menosprezavam. Então, agora eu posso imaginar Samuel já grandinho, lá nos seus 5, 6 anos, 8, 10 anos de idade, vendo o que os filhos de Eli faziam, os filhos do sacerdote. Ele poderia muito bem ter aprendido da forma errada. Ele poderia muito bem, das vezes, quantas e quantas vezes Samuel via os filhos de Eli, Ofni e Finéias, fazerem coisas erradas dentro da casa de Deus. Ele poderia, como muitos hoje, quantos obreiros, quantas pessoas ainda jovens, que estão na casa do Senhor, que adoram ao Senhor, que louvam ao Senhor, trabalham para o Senhor, mas conforme a convivência, eles vão vendo as coisas erradas que os obreiros fazem e eles passam a aderir. Eles passam a pensar assim, não, mas Deus opera. Deus, ele usa essas pessoas em profecia. Deus usa essas pessoas curando os enfermos. Deus usa essas pessoas expulsando demônios. Então Deus está com essas pessoas. Essas pessoas, elas fazem maravilha, Deus está com ela, então eu posso aderir e viver também o mesmo sistema que essas pessoas estão vivendo. E Samuel poderia ter se complicado a sua vida, mas como Deus é misericórdia, desde cedo, desde muito pequeno, Deus já se apresenta a Samuel. E a história é essa, né? Certa vez Samuel estava dormindo, e ele dormia, a sua caminha era ali perto da Arca da Aliança. Quando Deus chama Samuel pela madrugada, né? Samuel, Samuel, ele pensava que era Eli que estava chamando. Ele corre até o sacerdote e diz, o Senhor me chamou? Ele disse, não, meu filho, não te chamei, volta a deitar. Depois, mais tarde, o Senhor novamente chama Samuel, 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 e ele corre novamente. Notem que Samuel ouvia a voz de Eli. É por isso que o sacerdote ele tem que falar a palavra de Deus. Ele tem que ser a boca de Deus falando para as pessoas. É por isso que ele tem que andar corretamente, mesmo não sabendo criar seus filhos. Mesmo trazendo a obra do Senhor de forma relaxada, Deus ainda falava na vida de Eli, ao ponto de Samuel achar que era Eli que estava chamando. Na terceira vez ele vai novamente ao sacerdote, aí é que Eli percebe, veja, ele estava tão distante da realidade, que no início, no princípio, assim da primeira vez que Samuel foi até ele, já era para ele entender que era Deus falando com Samuel. Mas na terceira vez somente foi que ele foi entender, e ele disse, olha, faz o seguinte, volta a deitar. Quando tu ouvires a voz novamente, você diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então o menino, desde cedo, já ouviu a voz de Deus, e naquela noite Deus falou tudo para Samuel. E eu posso imaginar Samuel ali no outro dia preocupado, ali com a vassoura varrendo, quem sabe até chorando, preocupado porque ele ouvira a voz de Deus, o recado de Deus. Deus tinha passado tudo para Samuel, que era para o que ia acontecer com Eli e com a sua casa.
E no dia seguinte o Eli vai e interroga ele, dizendo: meu filho, o que foi que o Senhor te falou? E ele, ali desdobrando, né, para que não falar, fala: eu sei que o Senhor falou contigo, me conta, não me esconda nada. Aí o Samuel teve que relatar, falou tudo o que ia acontecer, né? É claro que o velho se entristeceu, mas ele disse: não, eu já sabia. Eu sei que o Senhor faça a sua vontade. Então o menino Samuel, ele saiu de um ambiente conturbado, ainda bem pequenino, um ambiente familiar cheio de problemas, cheio de rivalidade, cheio de confusão, cheio de mentiras, muitas coisas. Era um lar, podemos dizer, de crente. Não posso nem dizer um lar cristão, se fosse trazendo para a atualidade, porque num lar cristão tem que reinar paz, tem que reinar harmonia. Num lar cristão, pai, mãe e filhos têm que viver em cumplicidade, em perfeita concordância com a palavra, com a Bíblia Sagrada. É no culto doméstico, é no louvar a Deus, né? Hinos que louvem ao Senhor, é na ministração da palavra, é no desejo de estar na casa do Senhor. E ali o Samuel não ia ter uma vida abençoada. E ele foi viver lá na casa de Deus, que foi ali onde já tinha Deus reservado para ele aquele santo ministério. O segundo tópico vai falar sobre Samuel, fruto de oração, né? Aqui fala o primeiro subtópico, a humildade de Ana. O segundo subtópico vai falar Ana e a sua amargura de alma, né? E o terceiro subtópico, o pedido de Ana. Como nós já vemos, que Ana se colocou assim numa vida tão simples, porque eu não sei por quanto tempo ela sofreu da sua rival, né? Ali as críticas, com certeza com chocarrice, com zombaria, e ela aguentava ali. É claro que ela chorava, ela se entristecia, mas ela não revidou. Ela não brigou com a sua rival. Ela não arrumou sua mala para ir embora. O que ela fez? Ela prostrou aos pés do Senhor, com humildade, com singeleza de coração. E ela não falou alto, ela não orou alto para todos ouvirem a sua oração, senão não ia ter sentido. Ela orou em espírito. Ela mal movia os lábios, falando com o Senhor e fazendo o seu voto. A sua alma estava amargurada, a sua alma estava triste, chorosa, mas ela sabia em quem ela podia confiar, que era no Senhor. Então ela faz ali seu pedido com um voto: Senhor, eu só quero que tu me dê um filho. Eu só quero que o Senhor me faça ser mãe. Eu não quero mais ser humilhada desse jeito, Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando o Senhor me der um filho, e olha que ela escolheu um filho, um varão, porque ela sabia que somente ele teria condição, por ser homem, de trabalhar ali na casa do Senhor, na casa de Deus, ser ali um sacerdote, um oficial na casa de Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou trazer para viver para sempre na sua casa. Eu vou devolver ele para o Senhor. E assim o pedido feito, pedido aceito. Deus é fiel. Ele sabe do que você precisa. Quantas vezes você tem chorado? Você tem sofrido? Sabe o que está faltando? Você fazer como Ana. Fazer a petição sincera a Deus. Fazer o teu voto. Mas não se esqueça de cumprir. Quantas pessoas, quantas irmãs têm feito voto? Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso e isso com o meu filho, eu vou te servir sempre. Se o Senhor fizer isso e isso para o meu filho, eu vou congregar, não vou faltar cultos. Eu vou anunciar o teu evangelho. Eu vou fazer visitação. Eu vou fazer evangelismo pessoal. Ah, Deus, se o Senhor me conceder isso, aquilo, outro, eu vou fazer isso, e depois não faz. Ainda faz no começo, mas depois esquece, abandona. Você faz um voto e você não cumpre, né? É bom não votar. A Bíblia diz, é bom não votar
mas se votar, cumpra com teu voto. A Ana cumpriu com seu voto, né? E Deus a abençoou. Aqui está falando sobre a dedicação de Samuel. Olha só, a infância de Samuel, ele não tinha assim a liberdade para, como as demais crianças, creio eu, de estar a liberdade de brincar nas ruas. Ele vivia ali no seu ofício e o tempo passando, ele se dedicando, se aplicando às coisas de Deus. Aqui o segundo subtópico está falando sobre o cumprimento do voto. Quando Ana cumpre o voto, agora imagina, irmão, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Se Ana fez o voto, depois que nasceu o Samuel, se ela diz, não, meu filho não. A mamãe ama demais, que menino lindo. Eu falei para o senhor que eu levaria, mas como ele vai morar ali? Lá só tem um senhor já avançado em idade. Como essa criança vai sobreviver? Não, senhor, não vou levar. Me perdoa, mas é meu filho, eu amo muito. Não vou levar. O que seria? Ele poderia mesmo até, o senhor poderia até recolhê-lo, né? Porque Deus quer que quando faça o voto, ele quer que cumpra. E ali o Samuel, o voto da sua manhã, cresce na casa do Senhor, dedicando-se à causa do Senhor. Mais para frente, nós vamos ver nas lições posteriores, ali, a vida de Samuel, o grande líder que ele foi sobre Israel. Nós vamos ver quando ele unge o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Nós vamos ver quando ele unge a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o principal da lição, o assunto principal dessa lição, foi sobre a vida de Samuel na casa do Senhor. Né? A vida de Samuel na casa do Senhor, a dedicação. Por isso, cabe à mãe, ao pai, né? Levando para o lado familiar, primeiramente ao pai, a inculcar a palavra do Senhor na criança. Quantas crianças hoje, na casa do Senhor, quantos pais não criam as suas crianças no temor da palavra? É duro o que eu estou falando, mas é uma realidade. Hoje a gente vê as crianças brincando na casa do Senhor. Antigamente, deixa eu te falar uma coisa, vou chamar a tua atenção, atenta nisso que eu vou falar. Antigamente, as crianças na casa do Senhor, quantas delas pequeninas, iam para a casa do Senhor e na hora que batia o sono, deitava ali no chão, nos pés da mãe e dormia. Porque criança pequena não tem como dispensar atenção para a mensagem, para o que se está pregando. Não tem como dispensar atenção uma criança pequena para o culto. Mas quando se cantava o hino da harpa cristã, aquela criança sabia o hino, por mais que não soubesse todo memorizado, mas cantava. É incrível isso. A criança sabe qual é a maneira de adorar a Deus, ou sabia. Por quê? Mesmo que dormisse lá no templo, mas é algo assim divino que adentrava, que implantava na mente da criança, e a criança aprendia. Hoje, sabe o que está acontecendo? Entretenimentos na casa do Senhor. Escuta o que eu estou falando. É ação maligna. As crianças hoje têm brinquedos, os próprios pais dão um brinquedo para a criança ir dentro da casa do Senhor, ali no templo, começa a brincar. Ah, é criança, sim. Abra o olho, irmão, irmã, abra o teu olho. Atenta para isso. O brinquedo que a tua criança está levando para a casa do Senhor está fechando o seu entendimento. Porque no momento do entretenimento, no momento da brincadeira, os hinos estão sendo cantados, a palavra está sendo falada e a tua criança está com a mente fechada, voltada somente para o entretenimento, somente para a brincadeira. Escuta isso. Se você não
não acredita nisso que eu estou falando? Ora ao Senhor. Pergunta ao Espírito Santo de Deus se o que eu falo é verdade ou não. A tua criança está sendo destruída. A tua criança está sendo manipulada por Satanás. A tua criança está sendo preparada para quando mais tarde, na sua adolescência, na sua juventude, ela não aprenda nada do Senhor, não saiba nada das coisas de Deus. Tá me entendendo? E mais tarde você vai chorar porque de pequenino você não soube manter a tua criança no aprendizado a palavra de Deus. Viu? Isso agora virou febre. Em todos os templos, ou quase todos os templos, as crianças, muitas delas, estão brincando na casa do Senhor. Estão comendo dentro da casa do Senhor. Estão fazendo de parque de diversões, de lanchonetes, certo? A casa do Senhor. Pais crentes, porque estão cegos. O teu filhinho, a tua filhinha está sendo destruída porque você não tem conhecimento. Atenta para isso, irmão. Atenta para isso, irmã. Acorda. Olha a tua criança, Satanás sutilmente está desviando o foco da tua criança. Sutilmente ele está implantando na mente da tua criança o entretenimento com brinquedos, com comidas. E ele não está aprendendo nada da palavra de Deus. Faça como Ana. Entregou seu filho para morar na casa de Deus. Não é necessário o teu filho ir morar lá no templo, lá onde tu congregas. Mas ensina, faz a morada dele, a moradia no teu próprio lar, conhecendo a palavra de Deus. Faça ele receber, aplica na sua mente. Lê Deuteronômio 6 e o Senhor vai te orientar como você deva fazer com o teu filho. E na casa do Senhor, que ele venha ser um adorador desde criança. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.